Oi, pessoal, tudo bem? Então, a unidade 4, ela se chama High Design, Sistemas Passivos. Na última aula, a gente conversou sobre os sistemas intuitivos, né? Que são, basicamente, a gente ter pessoas, recursos humanos, adequados para as funções que elas vão exercer e a valorização desses profissionais através da capacitação, da atualização dos mesmos e de cobrar também desses profissionais que eles façam o seu trabalho da maneira mais correta possível, né? Com softwares adequados, enfim. O próximo passo para a gente garantir edificações de qualidade e mais próximas do nosso ideal sustentável é que a gente saiba empregar muito bem os materiais. E aí é que eu gosto de sempre começar essa fala lembrando o que é a arquitetura vernacular ou vernácula. A arquitetura vernacular, as construções vernaculares, são aquelas feitas sem necessariamente o acompanhamento do profissional. É justamente o que eu estava falando, parece que é o contrário do que eu estava falando antes. O que é uma edificação vernacular? É aquela que a gente chama de autoconstruída, que foi feita pelo homem sem necessariamente um estudo técnico. Então, por que a gente se refere a elas quando a gente fala de sustentabilidade? Porque se a gente for observar as construções mais rudimentares que a gente tem na história da humanidade, antes de existirem estudos científicos muito avançados ou grandes tecnologias, os próprios materiais que estavam disponíveis ao redor das comunidades eram usados para fazer as edificações. Então, se a gente parar para pensar num sistema de construção de pau a pique, por exemplo, ou naquelas construções feitas de barro, e a gente vê esse tipo de construção ao redor de todo o mundo, né? Aqui no Brasil é ainda muito presente em determinadas regiões, são construções que muitas vezes a gente considera inadequadas ou considera muito rudimentares e por isso acredita que elas são ruins. Mas não é verdade. Muitas vezes o material mais simples, aquele que está ali dando bobeira de com muita facilidade de se encontrar ao redor, é um material adequado para fazer as edificações justamente porque ele já está acostumado, já está adequado para as condições climáticas que vão ser encontradas. Então, quando a gente parar para pensar o que a gente quer numa edificação, o que gera gasto energético numa construção, muito disso tem a ver com questão térmica e com questão acústica, certo? Então, a gente quer que a temperatura dentro do ambiente esteja constante, de preferência numa temperatura ali boa, agradável e saudável para o ser humano, 21, 22, 23 graus, né? E que a acústica também seja adequada, que a gente não tenha interferência tão forte das intempéries, do vento, enfim. Então, quando a gente para pensar, os materiais que estão à disposição, como a madeira, que está em abundância, né, no nosso país e no Paraná, né, que é onde eu estou gravando essa aula, esses materiais eles são de muito fácil acesso para nós. E aí, culturalmente, isso acabou se tornando um tabu, né? Ah, não, quem tem mais grana faz casas de outro jeito, não utiliza barro, não utiliza a madeira. Só que quando a gente fala de arquitetura sustentável, a gente tem que levar em consideração a componente do transporte desses materiais e, especialmente, olhar para os materiais com microscópio, entender qual que é o comportamento daquele material, qual que é o melhor potencial de uso do material. Então, para quem é da área da engenharia, né, vocês vão ver que essa minha aula ela não vai ser uma aula muito técnica do ponto de vista dos materiais em si, mas eu vou dar um exemplo. Se a gente pegar um pedaço de madeira, ou vamos pensar então num capim, numa folhinha de capim, e a gente tenta puxar a folhinha de capim, ela é super resistente. Mas se eu tento rasgar, eu rasgo com facilidade, né? A madeira é a mesma coisa, eu consigo puxar a madeira, ela não se movimenta, uma ripinha de madeira fininha. Mas se eu quebro com mais facilidade. Né? Então, quem é da área da engenharia vai lembrar que isso tem a ver com a resistência à tração ou à compressão de cada um dos materiais. E o barro ou a pedra são materiais muito resistentes à compressão. Por isso que a gente tem, durante toda a história da humanidade, edificações feitas com essas técnicas. Com as técnicas de alvenaria, que são o empilhamento, né, de blocos ou de tijolos, desde as construções feitas de pedra, até as construções feitas de barro mesmo, né, de areia, dependendo da situação. Então, se a gente simplesmente parar para olhar a terra que está disponível ao nosso redor, a vegetação que está disponível ao nosso redor, com certeza a gente vai encontrar técnicas usadas de maneira primitiva e que permitem uma edificação que cumpra o seu objetivo, que é proteger o homem das intempéries, seja as mudanças de temperatura
os ruídos, a chuva, né? É isso que a gente quer com uma edificação, que ela tenha um interior sempre constante, mesmo que do lado de fora a gente tenha uma grande variação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu vou deixar no material didático de vocês alguns exemplos de arquitetura vernacular para a gente parar e olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho para esses materiais que às vezes a gente já torce o nariz, né? Dependendo da cultura, da sociedade. Aquela sociedade já não gosta daquele tipo de edificação e para a gente quebrar alguns tabus. Só para dar mais um último exemplo, eu quero que vocês pensem um pouco a respeito do conceito de sequestro de carbono, quando a gente fala da madeira. Né? Tem ali um senso comum, uma ideia de que madeira é ruim, porque eu estou cortando madeira, estou matando árvores, né, para produzir casas, e que isso é ruim. E claro que nada que envolva extrativismo desmedido é bom. Mas se eu pensar numa produção de madeira com uma lógica bem pensada, né, se eu realmente raciocinar a respeito do ciclo de vida daquela árvore, tirá-la no momento que ela já está definhando, que ela já está decaindo, na verdade é positivo para a natureza. Então, falando muito brevemente sobre isso, mas uma explicação mais detalhada vai estar no material para vocês. Quando eu respeito o ciclo de vida de uma planta e no final da vida ela começa a decair, antes que ela decaia, no finzinho da vida dela, eu posso colher essa árvore, né? Eu posso cortar essa árvore, tratá-la de maneira que ela permaneça mais algum tempo ali numa edificação antes de apodrecer. Né? Então esse é um ótimo exemplo, porque quando a gente pensa em cortar uma árvore jovem, é claro que isso pode não ser positivo, mas se eu penso que a árvore, no seu ciclo de vida normal, ela estaria apodrecendo e devolvendo carbono, devolvendo toda a sua matéria orgânica para a natureza, e eu barro esse processo no meio do caminho e seguro ela naquele estado ideal, em que ela é resistente, um pouco à tração, um pouco à compressão e ótima para a construção civil, né? Se eu seguro ela nesse estágio por mais algum tempo, desde que eu dê o tratamento adequado, as edificações de madeira podem durar muito, certo? Então, eu não vou falar tanto a respeito desse tipo de técnica, mas só o objetivo da aula é levantar ideias para vocês, que vocês parem para pensar. E antes de reproduzir conceitos e ideias de senso comum, questionem. Putz, mas por que madeira é ruim? Porque eu vou lá na área rural e eu vejo um monte de casa de madeira, que é ao redor de Ponta Grossa, por exemplo. Por que eu não vejo isso dentro da cidade? Por que a gente se acostumou que madeira é uma coisa mais simples, que dá cupim, que dá problema? Que tem uma má função de troca de calor, que troca de calor muito fácil, né? Por que será que as casas de madeira são geladas por dentro no inverno e são muito quentes no verão? Será que eu consigo combater essa característica da madeira com algum outro elemento que faça com que eu aproveite o melhor potencial dela enquanto durabilidade e mitigue um pouco, reduza um pouco os problemas que ela me traz? Eu só vou conseguir responder essas perguntas se eu entender bem sobre a madeira, por que ela tem tais benefícios e tais problemas, em que situações ela fica cheia de cupim ou ela apodrece, o que foi feito errado para isso acontecer, será que tem como eu resolver esse problema, né? Mas que ao mesmo tempo eu entenda um pouco da questão física mesmo, do formato, né? Que geralmente uma parede feita de madeira, se a gente vai olhar ali o sistema construtivo tradicional europeu usado aqui no Brasil pelos imigrantes, em geral são paredes fininhas, né? Usado lá a junta e a mata junta, só uma camadinha só de madeira, ela não é dupla com isolamento dentro, como acontece com as casas nórdicas, com as casas americanas. Então, antes da gente julgar o material ou descartar a possibilidade de usá-lo, a gente precisa entender qual que é o ciclo de vida dele, quais são os seus potenciais e qual que é o custo para eu aproveitar os pontos positivos e mitigar os pontos negativos. Se ainda assim eu chegar à conclusão que eu tenho mais lados negativos do que positivos, daí tudo bem, aí eu parto para um outro material. Vamos lembrar, gente, que quando a gente fala de sustentabilidade, é bem importante pensar onde que o material vai ser produzido e onde ele vai ser empregado. E depois que ele for empregado, ou durante a obra ali, se houver sobra, ou durante o ciclo de vida da edificação, quando ele não servir mais, o que vai ser feito com ele? Né? E aí, se a gente pensa num forro de gesso, por exemplo, acredito que nessa altura do curso de vocês já pararam para pensar um pouco sobre o resíduo do gesso na construção civil, por exemplo, que é um resíduo super complicado de resolver. Mas se você pensa num forro de madeira descartado, que não serve mais,
putz, parece que é super fácil se livrar dele, né? Ele vai se decompor meio que naturalmente e eu vou ter menos poluentes, claro, dependendo do tipo de tratamento que esse forro sofreu. Então, se a gente pensa em sustentabilidade, precisamos pensar no ciclo de vida da edificação e que quando essa edificação não estiver mais toda junta com todos os materiais em conjunto, cada um desses materiais vai se comportar de uma maneira. Se eu puder escolher materiais que se comportam de uma maneira mais fácil de resolver na hora do descarte, né, se eu não puder reutilizar, com certeza a minha edificação vai ganhar pontos, vai ficar ali mais próxima daquilo que a gente chama de arquitetura sustentável. Bom, depois dessa introdução, né, em que eu comentei rapidamente a respeito da arquitetura vernacular, da gente parar, prestar um pouco mais atenção em técnicas mais antigas, mais primitivas, mais intuitivas do ser humano. Geralmente são edificações que se parecem mais com as tocas dos animais, né, do que os prédios que a gente vê hoje em dia. Se a gente parar para olhar a arquitetura sustentável, muitas vezes a gente olha aquilo ali e parece que é uma coisa feita por bichos. É interessante, né, que os filmes de ficção científica, quando falam de sociedades mais desenvolvidas do que a gente, em geral elas são sociedades que fazem edificações muito mais parecidas com a natureza. Eles parecem muito mais integrados no mundo natural, né? Então, por que será que a gente pensa que a coisa high-tech, a coisa tecnológica tem que ir contra? Né? Não tem. Então, voltem esse pensamento para tentar imaginar como que eu aproveito aquilo que a natureza tem de melhor para me dar. E gerando o menos impacto possível para o mundo natural ao meu redor, né? Só como exemplo aí, vou colocar as casas dos hobbits lá do Senhor dos Anéis, né? É um monte de vegetação meio que moldado, tudo com formato orgânico, terra, grama, né? E eu garanto que aquelas casas, entrando dentro delas, elas são fresquinhas, né? Eu acredito que todo mundo aqui já prestou atenção que um subsolo ou uma adega geralmente são espaços em que a temperatura é constante. Não fica quente demais e não fica frio demais. Ela sempre está constante. Não foi isso que eu acabei de dizer que é o principal numa edificação quando a gente constrói? É bem isso que a gente quer, que a temperatura fique constante. Então, será que eu consigo fazer isso usando terra, madeira, pedra, água, ar, né? A história mesmo dos elementos naturais? É possível, mas a gente também tem que levar em consideração se isso vai ser durável, se a mão de obra que eu tenho disponível vai conseguir executar, né? E ir capacitando a nossa mão de obra caso a gente perceba que toda a mão de obra só sabe executar processos e sistemas não sustentáveis. E pensar que essa capacitação volta exatamente no que eu falei na aula anterior. A gente tem que identificar o problema, entender que as pessoas responsáveis pela construção também precisam ser capacitadas e capacitá-las para que esse problema seja resolvido. Bom, aqui no quadro eu coloquei alguns conceitos e algumas ideias que eu quero passar para vocês hoje. A primeira ideia, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem agora é a respeito da inércia térmica. O que é inércia térmica? Então vamos pensar primeiro na palavra inércia. A inércia é a tendência de um corpo de ficar no mesmo estado em que ele está, né? Então se ele está parado, a tendência é que ele fique parado. Se ele está em movimento, a tendência é que ele fique em movimento. Então inércia térmica é a tendência que um corpo, ou um material, ou uma edificação tem de manter a mesma temperatura. Aí eu poderia dar muitos exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar é o exemplo de uma comparação entre a areia da praia e a água do mar. O que acontece? Quando a gente chega na praia de manhã, a areia está quente já. Vamos imaginar ali que você dormiu um pouquinho mais, 9 horas da manhã você chegou na praia. A areia está quente, né? Bem quente, no verão. Você não consegue pisar sem chinelo, está quente. Mas quando você chega no mar, o mar está super gelado. Porque durante toda a noite não houve incidência solar, né? Então a água está gelada. No que começou a bater sol, a areia rapidamente se aqueceu. Passam algumas horas, 6 da tarde, 7 horas da noite, no verão ainda tem aquele finzinho de dia e tal. A areia tem uma sensação de gelado, né? Ela está muito fria já. E a água está quentinha. Por que isso acontece? Porque a água ela demora mais para trocar de temperatura do que a areia. Por alguns motivos. Primeiro, a água do mar tem inércia térmica maior do que a areia. Por que isso acontece? Entre outros, pelo fato de que a água do mar, ela tem ar na composição dela, tem oxigênio, e porque as moléculas elas estão todas mais próximas. E agora, se tiver algum químico me escutando, talvez ele entenda que o termo que eu usei não foi o mais correto, né? De maneira esquemática, a água do mar, ela tem mais componentes todos juntos e forma uma grande massa. Né? Eu não tenho como areia que eu pego e eu vejo que são uma série de grãozinhos separados.
Quando eu tenho esses grãozinhos separados, eu tenho bastante superfície em cada grãozinho e eu tenho uma área de contato, né, com o ambiente externo muito maior. Então, todo o contorno de cada grãozinho vai servir para aquela areia trocar de temperatura com o ar. E se o dia vai ficando mais fresco, se eu tenho menos sol, a tendência é que toda a areia vá ficando também um pouco mais fresca. Se eu cavar a areia, talvez esteja mais quente lá dentro do que na própria superfície no final do dia, num dia mais friozinho. A água do mar é o contrário, né? Aos poucos ela vai ficando mais quentinha, demora para aquecer e no final do dia ela demora para devolver essa temperatura para o ambiente externo. Então é um esquema, né? É só uma ideia, mas porque eu acredito que todo mundo já passou por essa situação, já pensou nisso, já percebeu isso. Da mesma forma que todos vocês já devem ter, eu lembro quando era criança, estava voltando para a escola, voltando para casa depois da escola, de passar assim na rua, do lado dos muros, e as casas que tinham gradil ficava fresquinho, estava ventando, e quando eu passava do lado de um muro, no final da tarde, aquele muro irradiando calor, devolvendo calor para a superfície, né, para a atmosfera, para o ar. Isso porque materiais que têm muita massa, e especialmente se esses materiais tiverem ar ali dentro, tiverem espaços vazios, esses materiais vão segurar melhor a temperatura, vão demorar mais para trocar de calor. Eu posso dar outros exemplos. Eu posso dar exemplos de outros materiais que têm bastante ar na sua composição. Um deles é o poliestireno, né, o famoso isopor. Então, o poliestireno ele é um material bom isolante térmico. Né? Acredito que todo mundo aqui conhece um cooler, né, de cerveja. Então, por que a gente usa o cooler feito de isopor? Porque ele tem ar, espacinhos de ar dentro dele. Então, a troca de calor entre o interno e o externo vai ser mais lenta. Não quer dizer que ele aquece ou resfria alguma coisa, né? Porque eu posso ter tanto algo gelado, que vai demorar para esquentar, quanto algo quentinho, uma marmita quentinha, que vai demorar para trocar de calor, usando esse grande vilão aqui, né, do meio ambiente, que é o poliestireno, mas o fato é que ele é um bom isolante térmico. Quando eu falo também a respeito de sistemas dentro da edificação ou ao redor, nas faces da edificação, que são bons isolantes térmicos, muitas vezes eles contêm ar, né? Então, quando eu falo ali de uma lã de vidro, de uma lã de PET, de qualquer, até a própria extinta fibra de vidro, né, que a gente quase não usa mais, esses materiais todos são o quê? Fibras emaranhadas que têm bastante espaço com ar, né, dentro deles. É comum que eu faça simplesmente dois materiais com um colchão de ar. O que é o colchão de ar? É só um espaço vazio, né? Não é nada super tecnológico, apenas colocar uma parede de drywall, uma face, outra face, e no meio eu ter ar. A simples existência desse colchão de ar faz com que o drywall, que não é um material com boa eficiência, né, para troca de calor, para trocas acústicas, fique um pouquinho mais eficiente. Então, quando eu falo de vidros duplos para reduzir ruído ou para melhorar o desempenho térmico, eu consigo ter esse material com o ar ali no meio do caminho, e esse ar também vai facilitar, ou melhor, vai fazer com que a troca de calor aconteça de maneira mais difícil, né, mais demorada. Então, entendendo um pouco desse princípio da inércia térmica, e isso também, né, se vocês pegaram o princípio, vocês agora começaram a entender por que a batata está quente, mas o arroz já ficou gelado, né? É mesmo o princípio. São materiais com inércia térmica maior. E claro que eu tenho mais inércia térmica dependendo do tipo de elemento, mas eu também tenho inércia térmica facilitada quando o meu elemento tem uma espessura maior. E aí fica um exemplo muito fácil da gente pensar. Se eu tenho uma edificação, uma construção, aqui no campus da UEPG, vamos pensar duas edificações soltas no mesmo lugar. E as duas edificações são idênticas, mas uma delas tem uma laje de cobertura e a outra tem uma telha metálica, é claro que essa que tem a telha metálica vai aquecer mais facilmente. E no dia que tiver muito, muito frio, que tiver geado aqui no campus, esse ambiente vai estar muito mais gelado do que o outro. Por que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho mais espessura. Então, se eu entender que a irradiação solar vai bater aqui na superfície, a superfície vai ficar quente. Às vezes fica bem quente. Tem um estudo em Curitiba que eu vou apresentar na aula de telhados verdes, em que foi medido 90 graus Celsius ali na superfície de uma laje num dia de verão em Curitiba. Então, né, mesmo que o ambiente seja um pouco mais frio, quando eu tenho irradiação direta do sol o tempo todo, eu posso ter temperaturas bastante altas chegando na superfície. 90 graus Celsius. Se esse mesmo sol está batendo e a minha telha metálica também
aquece esse tanto, aqui eu tenho 15 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros de material em que cada pontinho desse material vai ter que ir trocando de calor, trocando de calor, trocando de calor, até que aqui dentro fique a 90 graus Celsius. O tempo que demora para isso acontecer não é suficiente, porque começou a passar 4, 5, 6 horas e esse sol já não está mais tão forte. Então aqui dentro fica 30 graus, mas nunca vai chegar a ficar 90, certo? A ideia da natureza é sempre que tudo fique equilibrado. Então a tendência é que se lá fora tem uma temperatura e aqui tem outra, um aqueça e outro resfria até que fique todo mundo em equilíbrio, certo? Isso vai demorar mais por conta da espessura e da quantidade de material que eu tenho. Aqui vai ser muito mais rápido. Além dessa questão do tamanho, né, da espessura, da quantidade de massa, por isso que eu coloco sempre essa palavra, né, que a massa, ela é muito relevante quando a gente fala de bom desempenho térmico. Além disso, eu tenho a questão da característica do material, que foi o que eu falei antes. Da mesma forma que um pedacinho de madeira resiste mais à tração do que à compressão, um material metálico conduz mais calor do que uma laje de concreto, certo? Que tem ali areia, cimento, pedra. Então, é uma soma de fatores. Eu não tenho como falar de maneira definitiva ali que uma laje vai trocar tantas vezes mais do que uma telha se eu não souber todas as características dessa telha, e são características físicas e são propriedades do próprio material. Pode ser o tamanho, 1 centímetro, 10 centímetros, 5 milímetros, mas também a capacidade térmica, né, o desempenho desse material, ok? Então, tendo essa ideia aí da inércia térmica, toda vez que eu puder optar por materiais com maior espessura, com maior massa, ele vai ter um desempenho melhor. Se além desse material ter maior massa, ele for um material que por característica tem mais ar ou mais espaços vazios dentro da sua composição, melhor ainda. Eu falei aqui um pouquinho a respeito de outros exemplos que usam ar e vou comentar também sobre outros exemplos que tem a terra, porque a terra ou o solo ou o substrato, quando em bastante quantidade, né, numa massa, ele também vai ter essa propriedade porque não é um material totalmente compacto, né, existem espacinhos de ar ali no meio. Vocês já repararam que se eu tenho uma edificação que está semi-enterrada, né, então digamos que eu tenho lá o terreno aqui em cima e essa edificação ela está enterrada. Então toda essa área aqui está dentro da terra, isso aqui é um subsolo. Como eu falei da adega e tudo mais, eu vou ter um desempenho térmico muito melhor aqui, porque esse sol forte que está batendo aqui não vai chegar a esquentar tanto assim a superfície da terra, mas se não tiver vegetação vai chegar a ficar bastante quente. Mas imagina a quantidade de material que tem que trocar calor até chegar na minha parede, até começar a irradiar calor para dentro do ambiente. Demora mais. E se demora mais, como a gente tem ciclos, né, do dia, do Sol, ou melhor, da Terra ao redor do Sol, né, eu não tenho tempo suficiente para ter um aquecimento tão drástico da temperatura desse material e, consequentemente, do ambiente. Então, quando vocês ouvirem falar ou lerem a respeito de um lugar que faz, por exemplo, maturação de champanhe, de espumante, maturação de vinho, maturação de queijo, em geral são espaços com uma temperatura muito controlada. E é muito comum que isso seja em subsolo, em túnel, né, túnel de trem, caverna, né? Só a gente ali, voltando atrás e pensando nessa questão vernacular, meio intuitiva, quando foi criado o primeiro vinho, o primeiro queijo, ninguém escolheu exatamente, não sabia os processos físico-químicos que aconteciam, mas essa ideia da temperatura constante, de onde que naturalmente andando eu encontro um lugar adequado para esse queijo, para esse vinho, e em geral, cavernas, túneis, buracos no chão, né? Então é muito uma volta para aquilo que é mais natural, mais intuitivo da gente. E muito menos um pensamento de, eu tenho esse problema numa edificação convencional, o que eu posso adicionar para ela ficar mais high-tech? Antes vamos pensar nisso. Às vezes simplesmente escolhendo um outro material, ou enterrando um pedacinho da edificação, dependendo do uso que vai ter, eu já consigo reduzir bastante o uso de climatizadores artificiais. E aí, gente, eu quero trazer abrir aqui só um pontinho que a gente vai discutir lá na aula de telhado verde. Acabei de jogar esse número meio impressionante, né, 90 graus Celsius, mas que seja uns 50 graus aqui, e que de noite fique mais fresquinho, é verão, mas verão no Paraná fica 25 ou até 20 graus durante a noite.
que está acontecendo com essa laje exposta aqui? Vamos pensar que é uma laje que não tem nenhum tipo de revestimento. É só um cimentadão ou é só a laje mesmo, sem nada por cima. Vocês concordam que a troca de temperatura, o ΔT, né, a troca de temperatura não, a amplitude térmica dessa superfície de material aqui é bastante grande? São 30 graus. O que acontece quando eu aqueço e resfrio o material? Eu tenho dilatação e contração desse material. Então, se eu tenho um material que não é muito elástico, por exemplo, um cimentado, ou ainda que seja um porcelanato, que seja um segundo andar aqui da edificação, né, um terraço, as pessoas podem subir aqui assim e eu tenho piso aqui, um piso cerâmico. Ele vai dilatar e vai contrair. O rejunte que está do lado dele não é exatamente do mesmo material, então ele também dilata e contrai. O ralo que está ali do lado, metálico, dilata e contrai em outra proporção. É claro que essa mudança de temperatura vai favorecer, junto com outras características, né, das edificações que trabalham, ou seja, dilatam e contraem, eu vou favorecer que apareçam patologias, que apareçam fissuras, por exemplo. Pequenos rachadinhos ali, né, no meu piso, e isso vai fazer com que eu comece a ter um pouquinho de problema com a água. Né? Eu vou começar a ter infiltrações dentro da minha edificação. Todo mundo conhece uma infiltração, né? Todo mundo já passou por isso. Então, nas cenas dos próximos capítulos, em outra aula, a gente vai falar como que um telhado verde pode ser um aliado nesse sentido, não um problema. O telhado verde ele tem um grande estigma de que ele é negativo, de que ele vai causar infiltração, de que as raízes vão entrar pelos tubos da edificação, tem todo um preconceito a respeito do telhado verde. Mas se a gente parar para pensar, deixar uma laje exposta já gera problema. Eu já precisaria me preocupar com a manutenção da edificação, com ir lá, conferir de vez em quando se tem alguma coisa errada, se eu preciso rever um rejunte, se eu preciso impermeabilizar de novo. A impermeabilização não dura para sempre. Quando eu pego lá as características daquela marca que forneceu a impermeabilização, em geral ela tem uma durabilidade de 10 anos, 5 anos. Vocês já viram alguém que trocou, reimpermeabilizou a casa sem ter dado nenhum problema? Não, né? A gente tem essa tendência no Brasil, não só aqui, mas a gente tem muito a tendência a acreditar que a edificação, quando ela está pronta, eu não preciso mais me incomodar. E isso é uma coisa na cultura nossa que a gente precisa mudar. A edificação precisa de atenção, sim. Ela é viva, ela tem um processo dinâmico. Ela começa, ela vai envelhecendo, vai tendo problemas, e antes que ela se desfaça, eu preciso ir dando manutenção. E se isso acontecer de maneira preventiva, melhor para todo mundo, inclusive para a questão sustentável, de economia de material. É muito melhor, preventivamente, eu fazer reparos nessa situação aqui, né, por exemplo, numa cobertura, do que eu esperar ter problema a ponto de eu precisar tirar tudo, trocar tudo, jogar um monte de coisa fora e refazer, né? Tanto questão de custo quanto questão de recursos eu acabo desperdiçando se eu não me preocupo em manutenção preventiva. Da mesma maneira que eu preciso capacitar uma equipe para que ela esteja constantemente atualizada, eu também preciso manter o edifício, capacitando esse edifício para que ele se comporte conforme ele vai envelhecendo, né? Então, só essa mudança de mentalidade já traria um ótimo benefício para as nossas instituições. Finalmente, gente, quando a gente fala a respeito de uma edificação não conseguir ficar na temperatura ideal e ficar trocando de calor, por onde que isso acontece? Principalmente pela cobertura, né? Porque no próprio desenho que eu fiz aqui, o sol ele está mais alto, então vem aquela irradiação direta para cima da edificação. Só que a edificação não recebe sol apenas pela superfície superior, né? Ela recebe também pelas paredes e o próprio piso, né? Quem já acampou no inverno sabe que aquele gelado que vem da terra, assim, parece que é muito difícil. Então, a gente tem sim trocas de temperatura acontecendo por todas as faces da edificação. A partir da terra, né, do solo, pelas laterais e também pela parte de cima, pela cobertura. Então, primeiro vamos pensar em soluções que permitem a melhora dessa relação com a superfície, de como é estratégico a gente pensar na superfície da edificação. E depois a gente vai falar um pouquinho a respeito das fachadas. Bom, no caso das coberturas duplas, eu tenho aqui uma solução super simples. Tenho lá aquela mesma casinha que eu acabei de desenhar, aqui, com uma telha metálica, por exemplo, ou com qualquer tipo de telha, enfim. E essa edificação começou a apresentar uns problemas, as telhas estão rachando, está muito quente, enfim, passou muito tempo. O que eu posso fazer com baixo orçamento para resolver esse problema?
Em vez de eu tirar essa cobertura e colocar outra, que eu vou simplesmente dar mais durabilidade ali para o edifício, mas eu vou manter provavelmente muito das suas características de temperatura e seu desempenho, eu posso simplesmente propor uma segunda cobertura. Pronto, resolvido. Eu vou dar o exemplo para vocês, se vocês tiverem interesse, procurem a respeito do CAIC aqui da UEPG, que é uma escola vinculada ao UEPG, e um dos edifícios do CAIC ele foi reformado recentemente. O que foi feito? Foi mantida a cobertura antiga, que era bem problemática, cheia de infiltração, as salas de aula eram muito quentes, e em vez de simplesmente retirar essa cobertura e substituir por outra, era praticamente o mesmo custo fazer uma nova cobertura, mas um pouco afastada da anterior. Então, o que eu crio aqui? Ar. Aí, eu vou ter o sol batendo com a mesma intensidade que antes. Esse sol vai aquecer essa minha cobertura. A cobertura vai aquecer o colchão de ar. E aí, o colchão de ar vai começar a aquecer a outra cobertura. E daí, vai começar a irradiar para dentro. Então, eu tenho um misto de condução e radiação de calor. Mas eu vou demorar muito mais. Sabe como que eu posso melhorar mais ainda? Se em vez de colocar essa cobertura aqui onde eu propus, né, então eu tinha lá a minha telha existente, o parapeito, né, as platibandas do prédio, e eu proponho uma cobertura que seja da seguinte maneira, ó, aqui uma chapa perfurada ou qualquer outro material por onde o ar possa circular, e essa cobertura aqui em cima. Porque daí, além de eu ter toda essa questão da troca de calor que eu falei antes, o sol bate aqui, esquenta o metal, esquenta o colchão de ar que está aqui dentro, para daí esquentar a outra cobertura, eu ainda tenho isso aqui, ó, a ventilação. O ar que está passando por aqui, ele está sendo renovado constantemente. Então, ele está com uma temperatura mais fresca do que o ar que está preso ali dentro. E eu já tenho, então, uma melhora térmica sensacional. Vocês viram que foi o mesmo preço, né, praticamente? Se eu só trocasse essa cobertura ou se eu pusesse uma segunda, né? Então, esse é um uso bem interessante que eu acompanhei um pouco da aplicação dele aqui no CAIC. Eu sei que na UEPG existe a intenção de utilizar esse mesmo sistema em outras edificações, né? Então, se você trabalha no poder público, se você tem uma empresa ou vai acabar cuidando dessa gestão ambiental de edificações em que você precisa de baixo custo, e elas estão todas com problema na cobertura, porque se tem o que acontece numa edificação, é problema na cobertura, né? Todas têm. Então, essa é uma solução bastante simples e que, a partir do meu ponto de vista, né, como arquiteta, eu entendo que também é uma oportunidade de rever um pouco a estética dos edifícios, dependendo da data em que o prédio foi feito, se você quer repaginar um pouco ali, atualizar um pouco aquela edificação. Às vezes, dependendo de como seja adotado esse sistema de dupla cobertura, isso pode ser bem interessante esteticamente para um prédio. Né? Investir numa chapa aqui, numa lateral e numa cobertura e de repente uma cor diferente, já colocar a comunicação visual ali. É possível de fazer um projeto bem interessante com custo baixo, ok? Então aqui eu estou falando muito mais a respeito de aproveitar as espessuras e as características do próprio ar, que não tem custo para a gente, né? Do que em colocação de um material com uma característica, né? Vocês viram que eu até falei de pôr uma cobertura metálica. Se eu alio soluções, melhor ainda. Se eu tiver um pouquinho mais de dinheiro disponível, eu posso fazer isso aqui, uma cobertura sanduíche, uma telha sanduíche, que é aquela telha que eu chamo de sanduíche porque ela tem uma chapinha metálica, outra chapinha metálica e ela tem poliestireno ou outro material com boa resistência térmica e acústica dentro dele. Tudo isso vai ter que ser analisado porque eu acabei de falar que o poliestireno é um vilão, né? Não é um bom material para a questão ambiental. Então, se eu tiver alternativas, e hoje a gente tem vários materiais, a gente tem fibra de coco, né? Tem muita coisa sendo desenvolvida, eu consigo pesar e entender o que vale mais a pena. Se eu tiver condições de devolver essa telha quando ela estiver começando a ficar danificada, se a empresa que me fornece essa telha sanduíche tiver uma logística reversa boa, às vezes não tem tanto problema assim em aplicar esse material para conseguir economizar um monte com condicionamento de ar, com energia, né, aqui dentro do prédio. Então, eu preciso sempre fazer essas contas. Falei para vocês na aula passada que a gente não tem como fazer um edifício ideal. Né? Muitas vezes o custo acaba inviabilizando as coisas e tudo mais. Então, às vezes a gente precisa abrir mão dos radicalismos e entender que naquele contexto, vamos supor que vocês fizeram essa conta, analisaram e concluíram que tudo bem usar um material que não é tão sustentável assim, porque o benefício que ele vai trazer compensa o problema que ele gera.
certo? Então, sempre pensem nisso, em entender bem do material para poder ter certeza das decisões que vocês tomam. Não adianta falar para o cliente colocar uma telha tal, super ecologicamente correta, se ela não for resolver o problema dele, né? Às vezes tem que pesar muito bem essas questões. E finalmente, falando a respeito de telhado verde, qual que é uma das grandes vantagens de eu vir aqui em cima do meu prédio, colocar substrato, que vocês vão ver que não é tão simples assim, né? Não é só chegar largando terra aqui em cima, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas eu simplesmente colocar uma espessura razoável de substrato e plantar vegetação aqui em cima. De cara, sem eu entrar a fundo na questão dos telhados verdes, já deu para perceber no meu esquema um pouquinho exagerado, né, que eu tenho uma espessura muito maior de massa do que eu tinha antes. Então, eu já vou ter muito mais demora ou praticamente vou impossibilitar que o ar aqui dentro fique igual à temperatura do ar lá fora, ou muito mais difícil mesmo que ele chegue igual à temperatura que a superfície do material estava chegando no primeiro momento. Aqui já tem então um spoiler, né? Por que é bom a cobertura verde ou o telhado verde se a minha impermeabilização estiver intacta? Porque nunca vai acontecer dessa superfície aqui chegar a começar a rachar de tanto que ela dilata e contrai, porque ela não vai ter trocas bruscas de temperatura. Então a tendência é que a minha impermeabilização, se ela estiver boa no primeiro momento, permaneça boa por muito tempo. E que se eu precisar fazer uma troca, eu também consigo remover facilmente o material, né? Não é um material tão fixo ali, porque é apenas substrato com vegetação. Vamos falar sobre vantagens dos telhados verdes mais para frente. Mas aí acho que já deu para a gente pensar, então, que a primeira face, a face mais drástica da edificação, que é o telhado, que é que está sujeito à irradiação solar praticamente o dia todo, eu consigo resolver com soluções relativamente simples. Essa coisa da cobertura dupla, eu sugiro que vocês, se vocês são dessa área da arquitetura, da construção, se vocês trabalham com intervenções, né, em edifícios públicos, que às vezes eles não é possível gastar muito dinheiro também, pode ser uma coisa muito simples. Eu posso simplesmente precisar ter lá um quiosque que vende alguma coisa num parque, ou então onde eu vendo as passagens do ônibus, tal, como vários quiosquinhos, e aí eu proponho uma cobertura metálica, como aquelas coberturas de ginásio mesmo, que faz isso aqui em cima de várias edificações. Às vezes é mais interessante fazer isso do que eu pegar essas várias edificações e só colocar uma coberturinha aqui entre elas para conseguir fazer, sabe, para a pessoa não ficar andando na chuva e tal. Então, em vez de fazer isso aqui, que vai ter um custo mais baixo, mas, enfim, é um custo, eu posso tentar investir um pouquinho mais, fazer uma cobertura, né, treliçada aqui, uma cobertura mais robusta, que pode até ser industrialzona, né, mais simples, pode até ficar legal. E a partir disso, eu estou fazendo a mesma solução que eu tinha desenhado aqui, ó. Eu tenho circulação de ar em cima das minhas edificações e o sol que vem de cima, além de não bater sol direto ali na edificação, ele vai demorar mais para trocar o calor desse ar, porque o ar está circulando, e a pessoa que está aqui dentro vai ter muito mais qualidade de temperatura. Quando a gente vê, então, grandes pavilhões, né, para exposições e tudo mais, e eu tenho estandes, o simples fato de eu fazer o stand com cobertura, mesmo que eu tenha um telhado ou um forro lá em cima, eu fazer a cobertura no stand, ao contrário do que parece, pode ser positivo, se a temperatura aqui fora estiver boa. O stand vai ficar mais quente se eu deixar aberto, né? Então é interessante isso, porque às vezes parece um contrassenso na nossa cabeça, mas é uma coisa que deve ser pensada. Se o maior dano, né, digamos assim, quando eu falo de temperatura, vem de cima, então eu aumento a espessura do material que vai ter que sofrer alteração até chegar em cima de quem está trabalhando ali. Bom, falamos a respeito da cobertura. Então agora o que falta? As vedações, as laterais do edifício. E o fundo do edifício também, embora os problemas ali relacionados à questão térmica sejam muito menores. Vocês estudaram na escola, né, que a questão de condução térmica não é necessariamente igual à condução acústica, ou o isolamento térmico e acústico não funciona exatamente da mesma maneira, mas muitos materiais eles vão acabar facilitando também o tratamento acústico das paredes. Então, quando eu falo aqui sobre, por exemplo, a comparação de uma telha com uma laje, eu também vou ter melhora na acústica. Os nossos problemas mais graves costumam ser com o calor, né? Então, mas o princípio que eu falei vale para as duas coisas. Pesquisa o material. Além do material em si, tem a questão do formato, né? Os isolantes térmicos geralmente são todos
irregulares, para que o som consiga bater e ir para várias direções. Então tem toda uma questão técnica a respeito disso, que deve ser estudada, né, de conforto ambiental e tudo mais. Mas, via de regra, o simples fato da gente ter mais espessura vai dificultar para que essa troca, tanto térmica quanto acústica, aconteça de maneira tão fácil, né? Então, uma telha de policarbonato, que é fininha, além de entrar bastante luz, ela refratar e depois o calor não conseguir sair, né, criar aquela sensação de abafamento, ela também tem um desempenho acústico muito ruim. E se eu comparo isso com uma laje, a laje é positiva nos dois sentidos. Então, esse também é um bom ponto para se pensar, pesquisar materiais que sirvam tanto para a questão acústica quanto para a questão térmica. Agora, quando a gente falar a respeito das vedações, o que são as vedações? São basicamente as estruturas, os fechamentos do prédio, né? Então, eu vou ter lá um pilar, uma viga, formando um pórtico estrutural. Então, a minha edificação, basicamente, ela vai ser, né, claro, depende do sistema construtivo, mas usualmente ela vai depender de pilares e vigas para sua sustentação. E o que eu uso para fechar a edificação são as vedações. Então, quando eu me refiro a vedações, eu estou falando de alvenaria, estou falando de vidro, estou falando de metal e meio que de qualquer coisa que você possa imaginar, né? Porque as nossas edificações, elas não precisam mais ser sustentadas pela parede. Eu posso ter sistemas estruturais independentes, como é o caso do concreto armado, como é o caso do steel frame ou do wood frame, que vai ter ali vários pilaretes e várias viguinhas, né, em maior ou menor dimensão, e fechar esses vãos com a vedação que eu quiser. Hoje em dia é viável fazer um prédio, né, faz muito tempo, desde a Revolução Industrial, é viável fazer um prédio todo envidraçado, porque os pilares e vigas são independentes da vedação. Isso é o que a gente chama de planta livre da estrutura. Eu consigo resolver a planta do prédio e colocar só os pilares. Eu não preciso que as paredes ajudem a estruturar essa edificação, né? Então, isso desde que o concreto armado foi possível, as estruturas metálicas, a gente começa a separar o que é vedação do que é estrutural. As vedações, né, via de regra, se não forem edificações muito diferentes, elas vão acontecer verticalmente nas fachadas do meu prédio, né? Então, se a gente já pensou como proteger o forro ou a cobertura, o que eu faço a respeito das fachadas? Primeira coisa que eu preciso pensar, gente, é o que acontece com cada uma das fachadas. Qual que é a diferença da fachada norte para a fachada sul? É muito importante que quem for trabalhar com isso, por exemplo, pegar um projeto que foi feito para um terreno e ele precisar ser replicado em outro, né? Eu sei que muitos dos projetos que têm verba pública federal no Brasil, eles são projetos prontos. Eu preciso encontrar um terreno que aquele projeto caiba. E, né, trabalhei em prefeitura e eu sei o quanto é difícil encontrar um terreno plano, com uma orientação solar tal, na cidade de Ponta Grossa, que quase não tem terrenos planos. Então, é bem importante que as pessoas que estejam envolvidas nesse contexto de escolher onde colocar uma edificação ou como rotacionar essa edificação para ela funcionar bem no seu terreno, leve muito em consideração esse comentário que eu vou fazer hoje, a respeito do desempenho e do comportamento que é diferente para cada uma das fachadas do meu edifício, certo? Então, primeiro vamos pensar um edifício aqui orientado exatamente de acordo com os pontos cardeais. E depois tudo que eu falar, claro que se você tiver uma edificação a noroeste, com a face a noroeste ou a sudeste, vocês podem pensar, né, que aquela fachada vai acabar tendo um desempenho misto relacionado a as duas faces em questão. Mas pensando aqui numa edificação orientada exatamente norte-sul, leste-oeste, uma edificação quadrada. Então, é uma casinha, eu estou olhando ela de cima e o que eu estou vendo aqui é o telhado. O que acontece com o sol? O sol nasce no leste e se põe no oeste, certo? Então, é basicamente uma questão da rotação ali, qual que vai ser a circulação, conforme a gente vê, né, do sol girando ao redor da gente, como se ele fizesse isso. Como a gente tem o nosso mundo orientado não exatamente de pé, a gente acaba tendo ali um deslocamento da posição do sol para ele ser exatamente a pino. Então, o nosso Sol, dependendo da estação do ano, ele vai estar mais a pino, né? Então ele vem do leste, sobe e desce, ou ele vai estar um pouco mais inclinado em direção ao norte. Por isso que para representar aqui, eu fiz essa curva, mas eu não fiz essa curva uma linha reta, né? Como se ele estivesse fazendo isso aqui. Eu fiz essa curva um pouco inclinada, mais no sentido do norte do que no sentido do sul. Isso que eu estou falando é referente ao hemisfério sul. Então, se você estiver no hemisfério norte,
essa inclinação vai acontecer exatamente da maneira contrária. E tudo que eu falar para o norte e para o sul vai ser invertido, certo? Mas vamos focar aqui na posição da maior parte do Brasil, né, em que eu vou ter o hemisfério sul. Quando o Sol se desloca do equinócio, do solstício de inverno para o solstício de verão, eu tenho então esse deslocamento do eixo em que ele rotaciona. Eu vou falar que o Sol se rotaciona, vocês sabem que não, né? Mas só para ficar mais fácil da gente entender. Então, gente, no verão, o meu Sol ele vai conseguir atingir, através de irradiação de raios solares, a maior parte da minha edificação, praticamente todas as fachadas. Mas quando eu estou no inverno, no solstício do inverno, que é o dia mais com menos incidência solar, né? Esse Sol vai estar um pouco deslocado, por assim dizer, o eixo vai estar deslocado. E por conta disso, eu vou ter pouquíssima ou nenhuma incidência direta de raios solares na face sul. Agora vejam bem o termo que eu usei. Eu falei incidência de raios solares. É super importante a gente prestar atenção nisso aqui, ó. Quando eu falo que o sul nunca tem sol, ele nunca tem calor do Sol, ele nunca tem irradiação. Então, quando eu falo desse nunca, eu não me refiro à luz, porque a atmosfera faz com que a gente tenha uma luz difusa, certo? Então, quem gosta de fotografia, quem já tirou uma foto, já percebeu que se eu virar o flash para o objeto, eu tenho uma luz direta no objeto. Se eu viro o flash para uma parede branca atrás do objeto, eu tenho aquela luz difusa, né, que fica muito mais uniforme. Então, em qualquer situação que eu precise iluminar um objeto de uma maneira um pouco mais uniforme, eu vou usar algum tipo de rebatedor, eu vou tentar deixar aquela luz mais macia, né, para ficar tudo mais por igual. Então, quando eu falo de luz proveniente do Sol, a atmosfera me ajuda a difundir essa luz, por uma questão de refração de cada um dos raios nas gotículas de água que estão suspensas, né? Quando eu falo de calor, aí sim eu estou falando de raio do Sol. Aí sim eu estou falando de sombra, por exemplo, de eu ter lá um objeto, bater sol nesse objeto e eu ter a sombra do objeto ali no chão. Na face sul, eu não tenho raio solar. Então, eu não tenho problemas com troca de calor quando eu me refiro a esquentar demais a edificação, certo? Então, gente, é bem interessante a partir desse pensamento de que, o Sol nasce no leste. 2, se põe no oeste. 3, ele inclina mais para o norte e, portanto, no norte eu tenho mais irradiação direta. E 4, como ele inclina mais para o norte e no sul eu praticamente não tenho irradiação direta, isso é o básico para conseguir escolher que vedação que eu vou usar e que tipo de tratamento de fachada eu vou dar para as faces do meu edifício. Então, vocês já devem ter ouvido falar que a face norte, né? Ah, vou comprar apartamento. Ai, face norte, a gente gosta da face norte. Por quê? Porque desde o começo do dia até o final da tarde, eu vou ter esse sol incidindo. Mais daqui, mais de lá, mas ele vai acabar batendo. Se eu pensar isso tridimensionalmente, o sol no começo do dia é mais baixo, depois ele sobe e fica mais baixo novamente. Então é claro que, especialmente nas fachadas leste e oeste, eu preciso me preocupar muito com os vizinhos, com a topografia também, com a altura do terreno. Porque se eu tiver uma casa com face leste, mas eu tiver um morro aqui do lado, não vai bater sol aqui de manhã, porque o sol está muito baixo e o morro vai fazer sombra na casa, certo? Lembra que uma das primeiras aulas a gente falou a respeito de como um vizinho interfere no outro? De como é importante recuar a edificação para fazer com que o sol continue chegando? Claro que o sol de meio-dia ou o sol do meio da tarde vai chegar até mais edificações e mais andares, se eu estiver numa cidade cheia de prédios, do que o sol logo da manhã ou do final da tarde. Então, a face norte é interessante por isso, porque mesmo que você esteja num andar mais baixo, num centro urbano, a tendência é que pelo menos ali na hora do almoço, um pouquinho depois do almoço, você consiga ter o sol na tua casa, se a sua casa for para a face norte. Isso não quer dizer que tudo tem que ser para a face norte, porque vou dar aqui um exemplo. A gente precisa de sol direto, de calor, para secar roupa ou não? Será que precisa? Então, dependendo da região que você mora, né, pode ser que simplesmente você queira ventilação e luz nas suas roupas, e isso já ajuda elas a secar. Se você estiver morando numa região muito úmida e muito fria, talvez seja interessante se pensar muito bem ali na hora de posicionar uma lavanderia, por exemplo, porque para a roupa secar eu preciso de sol batendo direto. Vou dar outro exemplo. Vamos pensar numa face sul para colocar uma pele de vidro. Por exemplo, esse prédio não é uma casa, e sim uma clínica. Então, eu vou ter que escolher
os lados da fachada que eu vou destinar para os consultórios e vou escolher um lado da fachada que eu vou fazer lá o pé direito duplo, uma recepção, uma área ali que as secretárias vão ficar. Dependendo da latitude, de onde você está e de como que é a temperatura desse ambiente, né, dessa cidade ao longo do ano, pode ser interessante colocar as áreas comuns, as áreas de recepção, que as pessoas ficam um pouquinho, já saem, para o lado sul. Porque aí eu consigo colocar uma pele de vidro, né, um vidrão, que é aquela coisa que todo cliente gosta, né, de ter para chamar a atenção do prédio, ou num shopping, por exemplo, e fazer com que nunca bata luz no rosto das pessoas. Né? Quem já viu, por exemplo, uma iluminação pelo teto, uma claraboia, ou iluminação zenital, que é o nome técnico, né? Já deve ter percebido, putz, estou aqui no shopping, tem uma claraboia, e agora que eu estou andando na escada rolante, está batendo sol em cima de mim, putz, que calor, nossa, solão e tal. Se eu pensasse em um vidrão do lado sul, eu posso até ter a claraboia, mas com vidro pela lateral e não em cima, eu vou desenhar isso daqui a pouco, aí eu nunca vou ter sol batendo no rosto das pessoas, mas eu vou ter luz. Então, a gente tende a achar que a face norte é muito boa e a face sul é péssima, mas depende do uso. Claro que no final da tarde, se eu tiver vidro, por conta de tudo que a gente acabou de falar, um vidro fininho, troca de calor rápida, né? Na face sul, a tendência é que à noite o prédio fique mais gelado na face sul do que naquele que recebeu sol o dia inteiro com uma parede de concreto. Deu para perceber a diferença, né? Então não tem fórmula pronta, não tem receitinha de bolo do tipo, o norte é bom, o sul é ruim, o leste... Não é receita de bolo, tem que parar e raciocinar. E se a gente parar e raciocinar a respeito do leste, o que eu vou ter? Sol da manhã. Vamos imaginar uma casa num descampado, que eu não tenho interferência dos vizinhos. O sol vai bater no quarto logo de manhã, se ele for voltado para leste. E se eu tiver um quarto voltado no oeste, eu vou ter sol no final da tarde. É bom sol no final da tarde? Daí depende, né? Porque se eu estiver num lugar muito frio e no meio do inverno, vai ser uma delícia chegar no meu quarto antes de dormir e ele tá quentinho, porque ele acabou de esquentar ali ao longo do final da tarde, agora são 10, 11 da noite e ele não gelou de novo, né? Ele ainda tá quentinho por conta do dia. Mas imagina um quarto a oeste, final da tarde, no auge do verão, numa cidade super quente. Insuportável, não consigo ficar naquele ambiente. Então, eu preciso levar em consideração muito o local para o qual eu estou projetando. Tem aí uma... não sei se é verdade, né, mas tem um conhecimento geral, aí um senso comum de que alguns edifícios públicos do nosso país são feitos com um projeto para um lugar e acabam sendo construídos em outro. E existe essa ideia sobre o Centro Politécnico ali da Federal do Paraná. Eu não sei se é verdade, mas foi ali que eu me formei. E eu lembro que toda a edificação era feita com paredes duplas para conseguir ter ventilação de um andar para o outro. Era bem interessante, era o que a gente chama de sistema de arrefecimento por ar. Eu já vou desenhar também para explicar um pouquinho melhor como é que isso funciona. Bem interessante. Não fosse o fato de que o Centro Politécnico tinha ali uma média de temperatura muito mais baixa do que o centro de Curitiba e que no inverno já era bastante frio, né? Então, como esse sistema de arrefecimento por ar nunca recebeu manutenção, e falando assim parece um nome todo chique, né? Basicamente eram duas paredes com uma entrada de ar embaixo e uma saída por cima. Essas saídas de ar elas não abriam e fechavam, elas ficavam constantemente abertas. Então o vento por dentro daquela edificação era bem desagradável para a gente que era aluno e ficava o dia todo lá. Porém, eu imagino que esse mesmo prédio para o Nordeste deveria funcionar muito bem. Então tem esse mito, dizendo que o Centro Politécnico foi feito por um estado e construído em outro. Se é verdade, eu não sei, mas caso exista um modelo de projeto, um padrão de projeto que vem lá de Brasília, do governo federal, já pronto, é bem importante para quem trabalha no poder público, né, nesse caso, questionar, será que isso realmente é aplicável na minha realidade? Será que além do investimento desse prédio, daqui a alguns anos eu vou ter que investir em outra coisa para compensar a compreensão diferente do que eu quero com a edificação? É mais comum que no Brasil a gente pense em sistemas de resfriamento para edificação. Evitar ar-condicionado, qualquer literatura que a gente for ver a respeito de questões térmicas, a gente foca muito na questão do ar-condicionado. Mas, sinceramente, eu na minha realidade aqui no Paraná, sinto muito mais falta de ambientes aquecidos do que de ambientes resfriados. Muito mais meses de frio do que meses de calor. Então, de volta, eu preciso pensar soluções específicas quando eu vou fazer uma edificação sustentável. Não é uma receitinha de bolo que pode ser replicada para o mundo inteiro. Então,
No mundo ideal, o que eu procuro fazer quando eu projeto? Eu procuro jogar os quartos para leste ou para o norte, porque se for no norte eles vão pegar sol em algum momento, com certeza, e se for para o leste eles vão pegar de manhã, prestando sempre atenção nos vizinhos. Mais vale abrir um quarto para o oeste ou para o norte, para ele pelo menos pegar sol, do que abrir para um leste que tem um vizinho colado do lado, então tem que prestar atenção nisso também. Eu evito colocar ambientes de longa permanência no oeste, a não ser que seja um pedido do cliente. Então, muitas vezes a pessoa comenta, a minha avó, ela é mais velha e tal, vai morar junto com a gente aqui e ela tem muito frio, porque ela é doente e tal, então eu quero um quarto mais quentinho. Daí eu falo ali os prós e contras, ó, o oeste vai ser bem quente, vai ser quente no verão também. Não tem problema, porque é uma pessoa muito friorenta, então tá bom. Né? Então é interessante a gente parar para pensar. E aí, o norte realmente é a fachada mais favorecida, né? Porque eu tenho esse sol ao longo de todo o dia. A face sul eu costumo pensar que é uma face interessante para hall, para esses lugares que eu quero que tenha muito vidro, para orientar as minhas clarabóias, a minha ventilação, a minha iluminação. Então, se eu tiver uma situação que eu não consigo orientar os quartos para leste ou para o norte, eu ainda acho mais interessante orientá-los para o oeste do que para o sul. Porque no sul, provavelmente, eu nunca vou ter raios solares. E aí, quem é da área da saúde vai saber explicar isso muito melhor, mas é interessante que eu tenha sol direto batendo nas edificações, especialmente nos ambientes de longa permanência. Por que a gente tem janelas, né, nas residências? Além da ventilação, a insolação direta, inclusive, então, eu posso chamar de insolação, né, como eu acho que eu não usei esse termo ainda, mas quando eu falo de orientação solar, eu estou preocupada em insolação, que é onde que os raios diretos e o calor vai chegar. E a luz, né, ou que seria a iluminação, ela pode ser bem boa no sul também. Eu não preciso de raio direto para ter luz, ok? Finalmente, gente, agora entendendo mais ou menos a lógica das fachadas e o que funciona de cada jeito, eu posso pensar aqui nos tratamentos possíveis para a fachada. Primeira coisa que eu posso pensar são nas famosas peles, nas peles duplas. Então, o que é uma pele dupla? Eu tenho o edifício aqui, uma fachada do edifício, e eu simplesmente coloco uma segunda camada com alguma distância entre ela e o edifício. Isso pode acontecer em pequenas dimensões ou em grandes dimensões. Da mesma maneira que eu sugeri a ideia da cobertura dupla, eu posso fazer peles para o edifício. Então, eu posso pegar um edifício que tem muito problema com temperatura e simplesmente afastar um pouquinho dele, usando uma estrutura bem simples, metalizada, uma coisa não muito cara, e colocar uma chapa perfurada, por exemplo, algum tipo de material. E é claro que se eu começar a procurar aí pelo mercado, eu tenho muitas possibilidades industrializadas, né? Às vezes, um próprio serralheiro consegue bolar alguma coisa, né? Então, é possível de criar essas soluções, de usar N materiais para criar fachadas duplas. Eu falei que podia ser em grandes dimensões ou em pequenas, porque se eu afasto essa segunda pele 1 metro da minha edificação, eu posso ter minhas janelas abrindo normalmente, eu posso pegar um prédio existente e simplesmente jogar ali um anteparo pela frente, né? Mas eu também posso usar sistemas de fachada ventilada. O que é uma fachada ventilada? E todos esses materiais, todos os nomes, estão todos no material de apoio, tá? Fachada ventilada, eu posso ter até um porcelanato, uma carinha de porcelanato, igualzinho. Só que em vez de eu encostar esse porcelanato e passar um rejunte ao redor dele, eu tenho pequenos afastadores que afastam esse porcelanato 2, 3 milímetros, 1 centímetro, dependendo da marca, da minha face acabada. E em vez de eu rejuntar, eu deixo os vãozinhos entre eles. Então eu tenho um afastador, coloco o porcelanato de um lado e de outro e fica um pequeno vãozinho. Por aquele pequeno vãozinho, o ar vai conseguir entrar e sair. Então eu vou ter um pequeno colchão de ar que vai fazer com que a edificação tenha uma troca de calor um pouquinho mais lenta. Se esse colchão de ar não estiver preso, estiver ventilando, por isso que eu chamo de fachada ventilada, a troca é mais eficiente. Mesma coisa quando eu tenho um vidro duplo, né, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. São 2 vidros, o ar está preso ali naquele meio dos 2 vidros, muitas vezes as janelas anti-ruído são feitas exatamente assim, mas só o fato de eu ter 2 materiais com índices de refração diferentes já vão fazer com que a irradiação solar funcione de outro jeito, né? Para relembrar, o que é refração? Eu tenho vidro, o raio solar vem aqui, ele está acostumado com um índice do quanto ele refrata, lembra que eu falei que a luz refrata nas gotículas na atmosfera?
e vai mudar de direção aqui, porque houve uma troca de material, né? A gente estuda isso lá na física, na escola. Então, quando eu tenho um índice de refração diferente entre um material e outro, eu vou tornando mais difícil e mais demorada a chegada desse raio lá do outro lado com a mesma característica que ele veio, né? E de volta, gente, é tudo esquemático, né? Claro que tem toda uma ciência específica e vocês podem se aprofundar na questão física mesmo, né? Da engenharia, quando eu falo a respeito de conforto ambiental, para conseguir projetar materiais, né? Inclusive engenharia de materiais específicos para conseguir aplicar nessas soluções. Então, de novo, preciso entender o material para chegar à conclusão de como que é a melhor maneira de aplicá-lo. Quando eu falo, então, de materiais com maior massa, eu estou me referindo justamente à espessura do material, né? A quantidade de material e especialmente a quantidade de ar aprisionado ali, misturado, né? Suspenso ao redor daquela grande massa de material. Então, o simples fato de eu fazer a frente aqui sul com um vidro e lá no norte, ou no leste, ou no oeste, eu ter parede mesmo, ou eu fazer uma parede e mais uma outra camada, ou eu ter uma parede dupla, ou eu ter uma parede dupla com um material que é isolante térmico dentro dele. Eu vou aumentando cada vez mais a quantidade de massa e a quantidade de ar disponível naquela fachada. Então, se eu tenho uma situação muito drástica, por exemplo, do lado oeste, que a cidade é muito quente, eu posso optar por, além de fazer uma parede de alvenaria ou de adobe ou algum material com bastante inércia térmica, eu também posso colocar mais uma pele pela frente. E aí, em cima dessa pele, eu posso plantar vegetação, né? Então, gente, eu vou aumentando cada vez mais a capacidade térmica dessa minha pele. Se eu vejo uma parede verde, que além de ser uma parede verde cheia de plantas, né? Então, eu tenho ali, se eu pegar uma folhinha de uma planta, eu vejo que tem muita água ali dentro, então tem muitos espaços vazios, né? Ela é fresquinha quando eu pego nela, então a vegetação ela pode ser um bom aliado por conta da inércia térmica que ela tem. Se essa vegetação tem um pouquinho de substrato, um pouquinho de terra junto com ela, estou colocando mais um material de inércia térmica boa. Se eu tenho um afastamento aqui entre a pele e os vasinhos da minha vegetação, então eu tenho ar circulando por todas as direções. E essa vegetação pode ajudar a refrescar ainda mais o ar, né? Então eu posso ir jogando cada vez mais, aliando vários materiais para conseguir chegar numa fachada com um desempenho muito bom. Claro que, aos pouquinhos, a minha solução vai se tornando mais complexa e mais cara, porque se eu planto vegetação em 10 andares do prédio, eu preciso dar algum tipo de manutenção para essa vegetação. Quando a gente for falar de telhado verde, a gente vai ver que vegetação é algo que deve ser escolhido de maneira muito estratégica. Se eu escolher uma vegetação adequada, a tendência é que eu precise dar pouca manutenção, que eu não precise ficar irrigando, que eu não precise ficar podando. Mas, por outro lado, uma vegetação com um vasinho desse tamanho no 10º andar, é claro que aquela vegetação provavelmente vai requerer um pouco mais de atenção do que a mesma espécie no piso, cheia, né, de nutrientes ao seu redor. Então, é importante da gente ter em mente que quando eu escolho colocar uma matéria viva ou uma alta tecnologia que demanda um funcionamento muito ali refinado, eu vou aumentando o grau de complexidade e, consequentemente, vou aumentando o preço da minha fachada. Mas tudo isso ainda pode ser melhor do que gastar com ar-condicionado e, de quebra, ainda trazer uma fachada muito interessante para o edifício. Por tudo que eu falei, vocês concordam que se esse edifício tiver aqui, ó, de frente para a rua, e aí eu sou dono de uma construtora e falo, quero fazer um edifício verde, com o tal do greenwashing, um troço sustentável e tal, só que isso aqui é a fachada sul e lá é a fachada norte, não adiantou de nada, né? Então, porque eu não preciso de proteção para fachadas com toda essa preocupação do lado sul, porque do lado sul eu quase não tenho sol, né? Então é bem importante, eu diria que é vergonhoso, né, você ser um profissional da área e projetar um monte de coisa com todo um discurso e falar do desempenho e tal, e errar o lado para o qual isso vai orientado. Então, o high design vem antes do high tech, certo? É o maior ponto que eu coloco para vocês na disciplina. Entende a coisa simples antes de querer propor uma coisa muito complexa. Você está propondo uma coisa muito complexa, então tenha certeza de que aquilo é necessário e que você está usando da maneira mais inteligente possível. E finalmente, então, falando do último item que eu coloquei aqui, que é a questão do arrefecimento por água ou por ar, qual que é a ideia desse tipo de sistema? Eu vou ter uma edificação, essa edificação vai estar em contato com o solo, né, claro,
e eu vou ter algum tipo de fachada dupla, semelhante àquilo que eu mencionei, só que através dessa fachada circula a água ou circula o ar. Então, um exemplo são pequenos tubinhos com ar ou com água, coisas de altíssima tecnologia, ou simplesmente algumas mangueiras dando a volta no edifício mesmo, né, cheias de água. Por conta do comportamento anômalo da água, do comportamento irregular que ela tem na dilatação entre 0 e 4 graus, né, então eu tenho ali uma diferença em que ela vai dilatar mais e depois um pouco menos, até que ela comece a dilatar por conta do aquecimento, é possível, né, dentro ali de uma tecnologia um pouco mais apurada, que esse sistema não precise nem de motor, que a própria dilatação e contração da água faça com que, ao aquecer demais, ela se movimente e isso seja um ciclo constante. É claro que daí eu preciso de bastante tecnologia empregada no sistema, dimensionamento dos tubos e tudo mais para que isso seja possível. Mas é possível sim de usar a água ou o próprio ar, só que em circulação, e utilizar o fato de que aqui no subterrâneo a temperatura é mais constante para que a água ou o ar que ficou aquecendo durante um bom tempo, recebendo a irradiação solar, se resfrie e depois volte a dar a volta no edifício. Então, o material eu acabo forçando a barra para que ele circule, esse colchão de ar ou de água, ele vai circular ao redor da edificação. Então, quem tiver interesse a respeito disso, pode procurar a respeito do arrefecimento por água ou por ar, que em geral são sistemas um pouco mais tecnológicos, mas que já é possível de dar uma boa... a partir desses sistemas eu consigo melhorar muito o desempenho térmico e as temperaturas internas de um prédio. Só para terminar essa parte, vale dizer que quando eu tenho um prédio e eu coloco na frente dele um espelho d'água, eu também vou aproveitar da ventilação, que é algo que a gente vai ver daqui a pouquinho, para arrefecer, ou seja, maneirar um pouquinho ali o aquecimento todo que acontece no prédio. Então, quando eu vou num lugar que tem muito vento, mas é muito seco, como o caso de Brasília, né? Por que os prédios de Brasília têm espelhos d'água? Não é só uma questão estética. Eu consigo refrescar bastante a temperatura simplesmente pela presença das gotículas de água. Então, é outra coisa para se levar em consideração. Se eu estou numa cidade muito fria, o ideal é que eu não coloque um espelho d'água decorativo na frente de um espaço em que as pessoas vão ficar e ele é todo descoberto, todo aberto, eu vou ter vento ali, porque a tendência é que o lugar fique ainda mais frio. Como todo mundo que já foi para a área rural, perto de um lago, sabe, né, que a temperatura fica um pouco mais fresca. Então, quando eu me refiro a isso, podem ser os sistemas complexos aqui de circulação, mas pode ser simplesmente uma escolha estratégica de posicionar os espelhos d'água em uma posição que eu tenho certeza que vai ventar, que vai ventilar, então eu preciso também de vãos entre as edificações ou de respeitar os ventos naturais daquele meu terreno, e aí eu aproveito a passagem natural do vento para carregar consigo um pouquinho das gotículas de água e eu acabo refrescando e melhorando também a umidade relativa em cidades muito quentes e muito secas, ok? Finalmente, gente, quando a gente for falar a respeito agora da ventilação, vou falar um pouquinho a respeito de uma relação entre iluminação e ventilação que a gente pode propor nos nossos projetos e também a respeito de duas formas de pensar a ventilação de uma maneira que ela favoreça o nosso edifício, né? Então, primeira coisa quando a gente fala sobre ventilação é que a gente precisa muito entender o contexto do edifício. Então, hoje em dia, quando eu faço projetos para o centro urbano, eu quase que desconsidero a presença dos ventos naturais, porque eu tenho muitos anteparos. Em geral, eu tenho as edificações vizinhas, eu tenho muros, a própria topografia, né, do terreno também. Então, não é sempre que eu preciso levar em plena consideração a questão dos ventos. Agora, se eu estiver fazendo um projeto para um descampado ou para um alto de um morro, numa área que tem pouca ocupação, né, por exemplo, numa área rural, aí sim eu preciso sim considerar a questão dos ventos naturais, porque, como eu falei anteriormente, se eu quiser usar um espelho d'água para tentar resfriar a minha edificação, ou se eu tiver, por exemplo, a questão da necessidade de uma circulação de vento por dentro de um ambiente, eu posso me aproveitar desses ventos naturais para potencializar a ventilação pelo edifício. Agora, quando a gente fala de ventilação, então, nos exemplos que eu vou dar aqui, eu estou muito mais focada em fazer o ar circular e usar alguns princípios da física para que esse ar circule mais facilmente pelo prédio. Lembrando, então, gente, que existe uma relação bem importante dos parâmetros urbanísticos, dos coeficientes urbanísticos que a gente falou algumas aulas atrás, com a ventilação e com a questão sanitária mesmo, né, de saúde pública. Então, desde que a gente começou a se preocupar com as questões
muitas doenças e tudo mais, a gente tem leis urbanísticas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu manter uma casa afastada da outra, além de permitir o sol, como eu falei agora há pouco, né, nos quartos, que bata sol, preferencialmente de manhã, por questões de micróbios e tudo mais, né? Eu também tenho a questão da ventilação, de ser interessante ter essa troca de ar e ter ar puro para respirar nos ambientes. Hoje, a maior parte dos códigos de obras, né, então, no caso aqui na minha cidade, o código de obras que a prefeitura tem, ela me proíbe de projetar um ambiente sem janelas. Eu só posso ter um ambiente sem janelas se eu tiver uma justificativa para isso. Por exemplo, um centro cirúrgico, eu nem quero que tenha troca de ar com a parte externa, né, porque eu preciso daquele ar controlado ali dentro. Se eu tiver, por exemplo, um ambiente, um estúdio de gravação, ou eu tiver o local onde eu cuido do meu servidor, eu também tenho questões de temperatura e tal, que precisam ser levadas em conta, e às vezes eu não posso ter janelas para o meio externo. Mas se eu estiver falando de locais de permanência, eu não posso, é proibido abrir um quarto numa edificação sem janelas. E nem sempre foi assim, né? Mas hoje em dia no Brasil isso é impossível. Quem viaja para um lugar, para a Europa, por exemplo, e vai procurar um apartamento, muitas vezes os apartamentos mais baratos não têm janelas, porque são no subsolo, né? E hoje pra gente no Brasil isso é impensável, porque a gente tem muito claro que a ventilação e a troca do ar é extremamente importante para a nossa saúde, né? Então, quando eu falo de vias mais antigas, ruas mais antigas, das capitais principalmente, é comum eu encontrar áreas em que os prédios vão coladinhos uns nos outros até o 15º andar. Eu já tinha tecnologia para fazer edifícios altos, mas eu ainda não tinha uma preocupação urbanística relativa a isso. E aí eu acabava matando duas das fachadas do prédio, né? Porque ele colava num vizinho e colava no outro. Então, quem mora em cidades maiores ou quem visita com frequência cidades grandes, vai perceber que é bem comum no centro dessas cidades eu ter edifícios ali dos anos 60, 70, e que ainda assim eles são colados uns nos outros. O nosso estilo de arquitetura, né, a nossa época em que a gente tinha os edifícios modernistas, era comum que isso acontecesse, porque pelo próprio princípio estético do modernismo, eu tinha lá duas fachadas cegas e duas fachadas com ventilação. Então essas fachadas cegas, às vezes eu encostava nos vizinhos. E hoje isso já é muito mais difícil. Lembram dos parâmetros urbanísticos, né, que a gente comentou? Então o recuo ou o afastamento lateral, é comum que eles sejam fixados, que seja obrigatório ter esses recuos, ou que pelo menos seja obrigatório ter esses recuos laterais a partir do 3º ou do 4º pavimento da edificação. E que quanto mais alto o edifício fica, menos eu posso ocupar do terreno. Então mais afastamento lateral ou mais recuo frontal eu preciso ter. Isso vai fazer então com que ventile entre os prédios, evitando de fazer com que os ventos naturais desviem e passem pela rua. Então, aquela velha expressão que é muito usada aqui em Ponta Grossa, de que na avenida encana vento, esse encanar o vento é justamente isso. Todo vento que vem, né, naturalmente, que circula por aquela área, ele é direcionado por um paredão de edifícios e aquela avenida vira um corredor de vento, que venta muito mais do que os outros lugares. Claro que isso vai interferir na temperatura e na sensação térmica, né, de quem está ali. Então é interessante a gente ver essa relação, que se eu proponho um parâmetro urbanístico em que eu não obrigo, não vejo necessidade de ter recuo, pode ser que eu esteja contribuindo para que os ventos daqui a 10 ou 20 anos estejam bem direcionados por dentro da cidade e que a sensação térmica no inverno, por exemplo, circulando a pé, seja muito ruim, a ponto das pessoas não quererem mais circular por aquela rua, né? Assim como a questão da sombra também. Claro que interferência também nos vizinhos é bem relevante, né? Quando eu for fazer um projeto, eu preciso entender o parâmetro urbanístico ao redor para ter certeza que vale a pena usar aquela orientação solar para o meu prédio, porque os prédios ao redor vão fazer mais ou menos sombra, vão ter mais ou menos interferência no vento. É bem importante entender as questões que eu falei antes a respeito de fachadas, por exemplo, levando em consideração os vizinhos. E não só os vizinhos existentes, os vizinhos que o zoneamento permite que sejam construídos. Não vamos esquecer que se tem 3 terrenos baldios ao meu redor, eu não preciso fazer os cálculos ou pensar na ocupação do terreno considerando terrenos baldios. E sim considerando o que provavelmente vai ser construído naqueles terrenos baldios. Aí sim eu vou conseguir ter uma lógica de como que o meu edifício vai ser, né? Então a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, porque eu já comecei a falar agora há pouco, é a respeito da iluminação zenital. Iluminação zenital são as iluminações pelo teto, pela face superior da edificação. O que é mais comum da gente ver, né? Então vamos pensar nesse exemplo aqui que eu coloquei,
de uma edificação de 2 pavimentos, em que eu tenho um telhado com uma laje e bem no meio da edificação foi feito aqui umas paredes para apoiar uma claraboia de vidro, de poliuretano, enfim, de algum material translúcido. Isso é bem comum da gente ver em edifícios públicos, né? Porque eu consigo fazer com que a luz chegue a todos os andares da edificação. E é interessante arquitetonicamente, né? É comum a gente ver isso em escolas, é comum a gente ver isso em shopping center, em aeroporto, em universidades, em prédios públicos, ali aquele hall do hotel, né? Então, é interessante do ponto de vista arquitetônico e ajuda de fato, porque durante todo o dia eu vou ter o sol aqui, entre aspas, o sol se deslocando, né? Mudando de posição ao longo do dia. E aí eu vou ter incidência de raios solares e incidência de luz, mesmo num dia sem sol, aquela luz difusa da atmosfera que a gente falou agora há pouco, né, que reflete o sol, chegando a pessoas que estão lá no andar de baixo. Agora, temos duas coisas quando eu falo de sol: raio solar e luz. Quando eu falo de raio e eu falo do calor, nem sempre isso é desejável. Então vamos imaginar agora que é meio-dia e eu tenho sol aqui em cima, ó. Isso é translúcido. Se o sol irradia e bate aqui, eu vou ter raios solares chegando nas pessoas que estão usando esse espaço, certo? É o exemplo que eu dei agora há pouco, de um shopping center em que eu tenho lá uma grande claraboia num átrio, né, como esse aqui, que eu tenho mais de um pavimento, e as pessoas que estão andando exatamente aqui estão no sol. Nem sempre isso é desejável. Se eu tiver uma situação assim dentro de uma casa, vou aproveitar a luz no corredor ou na área de jantar. A pessoa está lá sentada jantando com o sol em cima dela, é super desagradável, né? E por incrível que pareça, é comum a gente encontrar soluções assim para de alimentação nos shoppings. Né? Com essa ideia de a pessoa conseguir ver o dia lá fora, é comum a gente ver as pessoas usando guarda-sol dentro, né? Aqueles guarda-sóis fixos, ombrelones dentro da praça, porque senão as pessoas ficam no sol. Então, existem outras soluções, não que essa solução não seja possível, ela é, mas eu preciso ter em mente muito claramente que se eu proponho uma claraboia que está orientada para o zênite, né, para cima, por isso a iluminação zenital, eu preciso entender que eu vou ter sol batendo nas pessoas em algum momento. Imagina que vocês estão lá projetando uma casa e colocam uma claraboia no closet do quarto. Vai entrar sol. E dependendo da posição da cama, pode ser que bata sol no rosto da pessoa que está acordando. Então, eu preciso prestar bastante atenção nisso. Olha a solução que eu proponho para vocês. A gente tira a cobertura do topo. Em vez de fazer uma cobertura aqui em cima, uma cobertura translúcida aqui em cima, a gente pode usar uma cobertura comum aqui no topo. Aí, eu vou prestar atenção na minha edificação e vou identificar onde que está o norte e onde que está o sul da edificação. Quando eu encontrar o sul, é nessa fachada aqui, ó, na muretinha que eu tinha desenhado antes, que em vez de colocar um muro, eu vou colocar, por exemplo, uma folha de vidro ou de qualquer outro material translúcido. O que vai acontecer aqui, então? Se eu tenho sol daqui para lá, né, meio-dia ou, enfim, no horário que for, enfim, em outro sentido, vocês entenderam, né, meu desenho. Qualquer horário que seja do dia, que o sol vai estar circulando do leste para o oeste aqui, se for mais no verão, ele vai estar mais a pino, se for mais no inverno, ele vai estar circulando por aqui, mas eu nunca vou ter essa situação do sol aqui, vocês concordam? Nunca vou ter. Então, o que isso quer dizer? Que independente da posição que o meu sol esteja, né, entre aspas, independente da relação do sol com a edificação, dependendo do dia, do momento do ano, do horário do dia, do momento do ano, eu vou ter iluminação difusa chegando por aqui. Se eu for esperto e usar nessa parede uma pintura branca, eu vou ter aquela luz difusa vindo em várias direções e refletindo e iluminando todo o prédio. Então, não é porque eu preciso da luz que eu preciso do raio direto de sol. Nesse caso, eu não vou ter raios diretos, eu vou ter a iluminação difusa e não aquele raio solar batendo exatamente na pessoa. Se eu quiser favorecer ainda mais um edifício como esse, num lugar muito quente, eu posso me aproveitar também da questão da ventilação. Então, eu quis usar esse mesmo croquis aqui para falar das duas questões. Bom, olhando esse desenho, ele até que parece com uma chaminé, né? Com uma chaminé de churrasqueira, porque eu tenho uma parte aqui mais estreita e mais alta do que o restante da edificação. Qual que é o princípio do funcionamento de uma churrasqueira? Eu tenho uma boca da churrasqueira e eu tenho um buraco, né, um tubo pelo qual a fumaça vai subir. E esse tubo ele é menor do que a boca da churrasqueira, certo?
Então, por uma questão de mecânica dos fluidos, de pressão, de diferença de pressão, eu vou ter o ar sendo puxado para cima por esse efeito de chaminé. Então, se eu abrir aqui do lado, por exemplo, um buraquinho, e eu colocar, por exemplo, uma veneziana ventilada, simples, pode ser uma coisa metálica ali, uma esquadria normal de veneziana ventilada. E se eu tiver uma boa capacidade de ventilação no prédio, então se eu tiver ventilação aqui em todos os ambientes, tiver janelas, ó, eu vou permitir, deixando as janelas abertas, que o ar entre e que a tendência dele seja sair por lá. Por que a tendência do ar é subir nesse caso? Por dois motivos. Primeiro, porque o ar quente sobe, né, por conta da questão de dilatação, e segundo, das mudanças de pressão, né, e segundo, porque essa área pela qual está saindo o ar é menor do que as áreas das janelas abertas. Então eu preciso fazer essa conta, eu preciso entender se eu estou propondo ventilação por efeito chaminé, e aí eu consigo aproveitar um mesmo sistema, que comumente a gente vai chamar de lanternin. O lanternin, geralmente, ele é usado para iluminação. O lanternin é essa configuração em que eu tenho algo opaco em cima e que eu uso uma das laterais para colocar algo transparente, certo? Então, eu vou criar um lanternin, só que além do lanternin, eu vou criar uma solução de ventilação, certo? Então, essa é uma forma bem simples de resolver o problema. Lembrando que quando você for projetar isso para alguém, é necessário pensar na questão de manutenção, é necessário pensar se estando aqui eu consigo ver aquele vidro e eu não consigo limpar o vidro nunca, então como que eu faço para ele não ficar feio? Se eu estiver pensando apenas na iluminação e não na ventilação, eu posso colocar até um acrílico transparente aqui, translúcido, leitoso, e vai parecer que ele que está aceso, como se ele fosse uma grande luminária, não vai dar para ver tudo que tem atrás. Eu não vou ver a sujeira daquele vidro também. Então, tem muitas soluções possíveis. Se vocês forem atrás e pesquisarem a respeito de iluminação zenital, lanternin, vai dar para aprender muita coisa, fazer cálculo mesmo, né, disso tudo. E tem um ponto bem importante quando a gente fala de ventilação constante no prédio. Lembrar que se eu proponho ventilações fixas, se essa veneziana não se move, vai ventilar o ano inteiro. Inclusive naquele dia que geou e que está menos 3 graus lá fora. Então, se eu for propor qualquer elemento, qualquer tratamento de fachada que seja com ventilação constante, eu preciso me lembrar que constante é constante e que vai ventar dentro do prédio. Dependendo da época do ano, dependendo da pessoa, dependendo do local, é interessante que essa ventilação possa ser fechada, que ela não fique aberta o tempo todo, certo? Quando eu falei a respeito de tratamento de fachadas, eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar a questão dos cobogós, ou dos elementos vazados, ou dos brises. Então, no material de vocês, tem uma parte que fala a respeito especificamente dos brises, por conta que os brises são anteparos que podem ser colocados na vertical, podem ir até o chão ou não, né? Eles também podem estar assim, ó, na vertical, suspensos, apoiados no prédio, ou na horizontal. Então, marquises, elas também podem funcionar como brises. Quando eu falo do termo brise, ele vem do francês que fala quebra-sol. Então, um brise é uma estrutura que vai facilitar, que vai me ajudar a proteger a edificação contra a incidência do sol. Como vocês vão ver no material, para eu ter certeza de qual tipo de brise eu devo utilizar, eu preciso entender a orientação do edifício, se ele está para o norte, né, da face em questão, norte, sul, leste, oeste, e entender onde que bate o sol, em que horário que eu quero proteger esse sol de chegar até ali, para eu poder colocar o brise orientado da maneira correta. Se a gente acabou de falar que o sol vai incidir o dia inteiro pelo norte, é interessante que o meu brise proteja de todos os lados. Então, talvez um brise fixo, orientado numa única direção, na vertical, não seja suficiente. Eu preciso de um brise horizontal. Se eu estou falando do sol da manhã, bem cedinho, ali das 7 às 8 da manhã só, e eu não quero que esse sol chegue numa face leste, por exemplo, eu posso orientar um brise horizontal e inclinado, de maneira que quando o sol está aqui, ele não incomoda. Quando ele passou, eu já não tenho sol chegando ali naquela parte da edificação. Então, a aplicação de brises é algo bem específico, ou de cobogós, ou elementos vazados, né? Ela é bem específica, eu preciso entender realmente do comportamento solar daquela edificação, para entender
qual é a melhor proposta quando eu falo de sistemas como esses que são físicos, são sistemas passivos, né? Não é nada muito tecnológico, especialmente se não forem brises que se movimentam. Eu também posso propor brises que são ajustáveis, como as venezianas nas janelas, que as pessoas podem movê-las ao longo do ano para que ela proteja o sol da manhã em todo o ano, ou o sol do final da tarde em todo o ano, mesmo com a modificação do eixo de rotação. Quando a gente fala também a respeito de investir nos projetos, como eu falei antes, eu lembro vocês que a gente tem vários softwares BIM de inteligência, como é o caso do Revit ou do ArchiCAD, que são softwares que me permitem fazer um cálculo solar e entender como que é o comportamento do meu edifício, né? Se eu modelar os vizinhos, se eu colocar na latitude e longitude certa, com a altitude correta também, se eu modelar tudo isso, eu consigo estimar, a partir, né, da geolocalização ali no software, qual que vai ser o comportamento das peles que eu escolher ou dos sistemas que eu escolher. E aí eu consigo realmente prever e mostrar para o cliente também, mostrar para o interessado, qual que vai ser o comportamento, quando que vai fazer sombra ou não vai, se vai ser útil ou não vai o brise. Mesma coisa o lanternim ou a iluminação zenital. Eu consigo comprovar para o meu cliente que eu posso pôr, por exemplo, uma claraboia num terraço aqui, porque o sol nunca vai bater de cima, porque ele é um terraço coberto. Enfim, as soluções são inúmeras, mas eu consigo pensar nessas soluções e demonstrar isso para o cliente melhor se eu tiver um software que faz isso. Também tem os softwares que vão falar a respeito do desempenho térmico de cada material, em que eu consigo lançar cada material que eu vou usar, cada revestimento, e aí é um aprofundamento maior do que a gente está vendo hoje, né? Que seria trabalhar com o conforto ambiental de edificações. A gente consegue fazer isso de maneira virtual hoje em dia, né? Não é necessário fazer todos os cálculos à mão, e pode ser uma ferramenta bem interessante para convencer, inclusive, o seu cliente de que aquela é uma boa decisão para o projeto em questão. Agora, gente, finalmente, vou falar de uma coisa um pouco mais simples, só porque vale a pena a gente fechar essa aula falando de ventilação cruzada, que é uma coisa mais simples do que isso, né? A gente chega em casa quando é criança e a nossa família, a nossa avó ali já fala, fecha a porta ali, porque senão bate um vento, encana um vento, né? Então, a ventilação cruzada basicamente é a nossa casa não servir como um bloqueio para o vento natural, entre aspas, né? Então, eu vou ter a ventilação cruzada quando ele cruza o ambiente. É muito melhor eu ter duas janelas pequenas em paredes opostas do que eu ter uma única janela grande numa parede só. Então, a ventilação cruzada é isso, é eu tentar favorecer a circulação do ar que vem de fora, vai passar pela edificação e vai sair. Por que eu quis falar sobre ventilação cruzada se é uma coisa tão óbvia? Porque, como eu comentei antes, eu posso fazer soluções mistas, pensando no princípio da lei do efeito chaminé, né, da lógica do efeito chaminé, com a da ventilação cruzada. Então, se eu tiver uma janela maior, né, com uma área maior de entrada de ar e mais baixa do que a de saída, eu vou ter essa ventilação forçada e o ar quente vai ter a tendência de sair e de puxar um pouco esse ar que vem de fora. Se vocês forem olhar ali nas leis do Corpo de Bombeiros, nas normas, né, técnicas do Corpo de Bombeiros, dependendo da complexidade do edifício, eu preciso propor um sistema de ventilação nas câmaras das escadas enclausuradas. E esse sistema geralmente vai consistir de uma portinhola ventilada ou uma veneziana fixa bem próxima ao chão e outra bem próxima ao forro. Então, eu vou forçar a barra para que, se eu tiver ar quente naquele espaço, ele puxe o ar que vem de fora, e eu proponho essa circulação cruzada e forçada. Então, conhecendo esses princípios básicos, né, porque eu comentei basicamente uma única coisa, que é a maior na entrada, a menor na saída, da saída mais alta e tal, com isso a gente consegue olhar para o edifício e pensar, putz, eles estão reclamando que esse edifício existente é muito quente, que não venta. Será que eu posso abrir uma janela naquela parede oposta? Será que eu consigo diminuir uma janela de um lado para elas ficar desproporcionais? Talvez isso já ajude, por mais que pareça um contrassenso. Você diminuir uma delas, talvez faça com que a ventilação ocorra de maneira melhor. Lembrando, claro, né, que quando eu falar sobre ventilação, é bem importante eu entender os modelos de janelas que eu tenho. Então, se eu tiver uma janela de correr, geralmente eu vou ter apenas 50% do vão aberto, porque eu tenho a minha janela inteira aqui, com duas folhas de correr.
Vamos imaginar que as duas corram. Quando eu quero abrir, essa folha aqui vem para o lado de cá e se sobrepõe com a outra. Então eu tenho apenas 50% da área que eu projetei a janela servindo como ventilação. Se eu tenho uma esquadria um pouco mais cara e eu tenho 3 ou 4 folhas de janela e todas elas se sobrepõem, pode ser que eu tenha proporcionalmente mais área de ventilação, mas é uma solução mais cara. Se eu tiver uma janela máximo ar, vou desenhar ela em perspectiva aqui, fica mais fácil, que é aquela janela que quando eu quero abrir, eu abro assim, ó, ela vem para cá. Se eu conseguir abri-la o máximo, que são 90 graus, eu consigo ter 100% do vão de ventilação. Então, às vezes, a escolha do tipo de janela ajuda também com a questão da ventilação cruzada. Mas e se na frente do prédio eu concluo que para proteger do sol eu preciso de um brise, de uma grade? Aí a janela de correr funciona, mas eu não posso fazer uma grade para essa janela, né? A não ser que eu queira fazer uma grade bem maior, assim, né? Então é super importante a gente parar para prestar atenção nessas soluções, né? Porque se eu tiver que fazer um brise bem afastado, uma grade esquisita, às vezes vale mais a pena eu abrir mão da quantidade de ventilação para eu conseguir ter uma janela que possa se comportar com grade. Tem a questão da vista, né? Eu tenho que ventilar, mas as pessoas precisam me ver, não quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, então vou optar por um brise. Então são muitas possibilidades, gente. Projeto é uma coisa inesgotável, né? Eu estou focando bem aqui na questão das edificações. Existe toda uma questão do uso dos materiais, do impacto desses materiais. Se vocês forem atrás da questão dos selos, né, de edificações sustentáveis, das certificações, vocês vão ver que muito do nosso checklist tem a ver com a qualidade do material, de onde que ele veio, qual é o desempenho dele e tudo mais, que são realmente normativas técnicas a respeito daquele desempenho. Mas antes de eu chegar nesse ponto de olhar para os produtos que o mercado me oferece, tem questões de desenho, de design, que são simplesmente nossa decisão. O único investimento que precisa ser feito é tempo e qualidade, né, do ensino ou da formação, para que o projetista consiga bater o olho naquele terreno e já entender como que ele deve começar a distribuir o seu programa, o que ele deve evitar para que eu não tenha uma edificação com comportamento ruim, e isso não custa praticamente nada, né? Depois que você já tem o profissional, não tem custo, mas o resultado que isso dá às vezes é maior do que você simplesmente especificar ali uma tecnologia super alta para resolver um problema. Então, em vez de resolver o problema, vamos tentar não criar o problema. Por isso, esses conhecimentos gerais e essas noções que eu quis passar na aula de hoje. Então, por hoje é isso. Até a próxima.